É, o sonho de ser mamãe acompanha muitas mulheres. No mundo de hoje, com o rumo da vida da mulher moderna, muitas estão deixando para engravidar mais tarde. Porém, a idade não é o único fator que acarreta em tentativas frustrantes de engravidar de maneira espontânea. O sedentarismo, obesidade, estresse, entre outros hábitos, podem afetar a saúde geral e, consequentemente, a fertilidade do casal. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a ginecologista a doutora Nathalie Mello. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Quando a gente fala isso, acho que todas as vezes que eu falo dessa coisa de engravidar, eu fico pensando nas minhas amigas, em mim. A gente fala assim, a mulher tem tempo, e agora? A gente tem um prazo de validade, não né? É? Sim. E sempre a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, quando a gente quer engravidar, o primeiro fator seria a idade? Antigamente eu diria que sim. Hoje, agora depois da Cláudia Raia ainda, né? Não o negócio se estendeu mais ainda, né? Não é mais tanto o fator, eu diria que é mais o estilo de vida mesmo. O estilo de vida. Tem meninas de 28 e 29 apresentando uma dificuldade enorme para engravidar e mulheres de 43, 44 engravidando até de gêmeos devido ao estilo de vida saudável. Que legal isso! Mas ainda existe a idade materna avançada, né? Que é acima dos 35 anos, que é o nosso prazo de validade. De validade. É. Como que a gente pode, de repente, programar para engravidar? É possível programar, planejar isso? Então, o que acontece muito na ginecologia é que eles falam sempre pra gente, pra eles tentarem, né, um casal, e aí depois, se não der certo após um ano, procurar ajuda, sendo que o ideal é o contrário. É você procurar um médico, nem que você não queira engravidar nesse momento, para você falar, olha, eu pretendo ser mãe daqui a 4, 5 anos. Como eu posso fazer para saber se eu posso ser mãe? Que legal. Não tem por que deixar uma mulher eu diria até o casamento, né, se frustrar, porque imagina um ano tentando, olhando aplicativo, fica de olho em tudo, com as pernas para cima, né, depois da relação sexual, todas aquelas coisas, aquelas crenças, né, que não existem, para descobrir que não podem ser mãe. E é interessante isso que você falou. Essa coisa da idade, né? Tinha esse prazo de 1 ano. Sim. E para quem tem mais de 35 anos, o prazo de 6 meses, né? Exato, exato. Então, o correto é a gente, de repente, fazer isso antes mesmo. Sim, é. Eu sei lá, é uma menina jovem, tem 25, quero engravidar com 35, que seja. Mas pode mudar muitas coisas. Por exemplo, a gente sempre faz avaliação através de um hormônio que a gente chama de antimuleriano, que serve para ver a reserva folicular. Então, quando a gente menstrua a primeira vez, eu falo que toda menstruação a gente perde uma pétala, como se a gente fosse uma rosa. Então, vai perdendo esses óvulos, eles vão ficando mais envelhecidos, a qualidade cai. Então, uma de 28 fazer esses exames, pode ser que com 30 tenha uma queda muito grande, como não. Então, assim, eu quero ser mãe daqui a 4 anos. Tá na hora de você começar a verificar até seu estilo de vida, né? Pra ver se você vai conseguir ser. E você falou um pouco de exame, quais exames que a gente deveria fazer? A rotina mesmo, eles pedem muito básico, sabe, Bia? Eu acho que eu prefiro pedir sempre a mais exatamente para deixá-la tranquila em relação a isso. Um ultrassom transvaginal, a dosagem de linhagem hormonal, que são mais de 18 exames hormonais. O antimuleriano, ele é pedido sempre após 1 ano que foi tentado e não conseguido. Poxa, se você... por exemplo, ele é de 1 a 6. Se eu faço em você antes de você tentar e vejo que está de 0,5, por que eu vou pedir para você ficar se estressando com seu marido, sendo que a chance é muito baixa? Se a gente já não pode ir para um plano B? Porque ficar 1 ano naquilo... Com certeza, você já tem noção de como você tá e o que você precisa melhorar. Exatamente, o que precisa ser feito. Não, ficar 1 ano tentando, sabendo que se você tivesse feito esse exame antes, você já saberia que você não iria engravidar. Que interessante. Então tem o antimuleriano, tem os das trompas da mulher, que é a histerossalpingografia, que também poucos colegas ginecologistas têm o hábito de pedir no começo. Eu nunca fiz. Esse é para você ver se consegue ter a passagem na trompa, se a trompa não está inflamada. Olha que interessante. Então muitas mulheres nunca fizeram esse exame, nem esse nem o antimuleriano, são os que a gente encontra mais dificuldade na ginecologia. E aí depois de 5 anos eu pego pacientes que estão tentando engravidar, elas nunca fizeram esse exame, vai ver as 2 trompas estão obstruídas, ela não iria conseguir. Poderia ter ido para uma FIV antes ou uma adoção, enfim. Mas ela já saberia que o problema não é que não querem que seja agora, ela realmente não pode, entendeu? Nossa, evita tanto sofrimento, O sofrimento, é sempre isso que eu falo, é o sofrimento que a gente tem que pensar. Não assim, vai para casa, fica tentando durante 1 ano, se não der certo você volta. 1 ano esse casamento pode até acabar, porque um culpa o outro, né?
O marido fala, é você que não consegue, a mulher fala, talvez seja você. O homem, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de ir atrás disso, né? A mulher sempre quer ser mãe, ela sempre é que dá o primeiro passo, né? Primeiro passo. E é legal isso, eu até vou colocar o Léo na nossa conversa para ver o que ele vai perguntar pra gente, mas quero perguntar dessa participação do pai também. Léo, faz a sua pergunta. Doutora, em relação ao congelamento dos óvulos, né? Tem algum limite de idade também para a mulher? Então, o congelamento dos óvulos ele é feito através desse exame antimuleriano. Ele que serve para avaliar a qualidade do óvulo. Então, a gente faz esse exame e dependendo do valor que ele tá, a gente consegue congelar. Normalmente, até 38, 39 anos é super aceitável quando a paciente tem um estilo de vida saudável. Por exemplo, fumantes que bebem muito, isso diminui muitas chances. E a gente vê o exemplo da Cláudia Raia também, Exatamente. recente, né? Que fez isso e o que ajudou muito ela, o que ela disse, foi justamente a qualidade de vida que ela leva. O estilo de vida, e ela tinha 3 óvulos, estava numa pré-menopausa. Então, na hora que ela parou de menstruar, ela nem imaginou que, tipo, eu parei de menstruar porque eu estou grávida. Eu parei porque eu entrei na menopausa. E ela estava grávida. Que interessante isso. E quando a gente fala de casal, né? Porque a gente fala muito da mulher. Sim. E a mulher, acho que carrega um pouco essa culpa, Sim, né? sim. Ela acaba falando, não, acho que sou eu preciso melhorar, ou eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso fazer exercício. Mas não é só a mulher, né, doutora? Não, hoje já é 40%. Olha que legal. 20% são causas desconhecidas na ginecologia, mas 40% é o homem. E hoje entrou muitos estudos novos devido à poluição, né? Antigamente era muito fácil ficar grávida, hoje existe uma dificuldade muito grande. Por vários motivos. A mulher, porque ela coloca hoje o profissional na frente. E a gente sabe que é mulher, que a gente é meio que treinada para isso quando a gente é criança. Sim. Principalmente quando a nossa mãe não teve a oportunidade de ter uma profissão. Então, ela desde criança já escuta que você tem que estudar, que você tem que estudar, que você tem que estudar. E aí você vai. Aí quando você chega com 35, seu prazo começou a contar. Mas é na hora que você está no momento de realização profissional. Então, você vai deixando para depois. E o mundo, né? Tipo, os homens que trabalham em cidades grandes, já foi confirmado a poluição. Agrotóxico, poluição, diminui muito a mobilidade do esperma. E eles não fazem espermograma, igual a gente faz exame. Que interessante. A mulher leva a culpa por muito tempo até o homem realizar um espermograma. Um espermograma. Sim. Por talvez um certo preconceito. Que interessante isso. Sim. Doutora, e como que a gente pode se preparar? Faz os exames, vai ao médico, e o que mais que a gente tem que fazer? O estilo de vida saudável é o que a gente mais pede. Eu vi que estava com uma nutricionista aqui hoje, ela falou muito bem sobre os alimentos anti-inflamatórios, é muito legal, porque a nutrição é a primeira chave. Eu sempre falo que é uma piramidezinha dos pilares do estilo de vida. A gente tem o sono, a alimentação e o exercício físico. Essa é a base. Sem essa base, por mais que você frequente médicos e faça exame, você não consegue dar continuidade a uma vida saudável. Você cai toda hora. E por isso cresce tanto a obesidade, o sedentarismo, tantas mulheres tomando remédio para dormir. A medicação influencia muito na fertilidade. E qualquer remédio, doutora? Porque a gente vê os ansiolíticos, remédios para dormir. O problema não é o remédio. O problema é o sais de alumínio que contém na medicação. Alumínio é um metal pesado, tóxico, extremamente potente, que agora entrou em vários estudos como comprovado em causas de câncer de mama e Alzheimer e autismo. E se você vê, o autismo, ele está numa crescente muito grande. Sim. E o alumínio, ele passa na barreira placentária. Eu nunca vi uma paciente que chegou para mim que dosou alumínio antes de tentar ficar grávida. Então, imagina, se ela fica grávida com excesso de um metal tóxico e passa pela barreira placentária, o bebê recebe alumínio, uma coisa que não é para existir no corpo humano. Então, são coisas que não é para ter. E sempre a mulher, ela tem que parar para pensar que para a gente gerar um bebê saudável, o primeiro passo é ela estar saudável. Isso é matemática, não tem como fugir disso. Não tem como só decidir, eu acordei e falei, nossa, estou apaixonada, acho que eu quero ser mãe. Não é simples assim, o negócio é um pouquinho mais complexo. Isso é interessante porque algumas amigas minhas engravidaram na época que estavam fazendo dieta. Porque o você desinflamou está o corpo, se cuidando. sim. Exatamente, né? Nossa, eu não esperava agora, vamos dizer assim, né? Porque você está se cuidando e o corpo meio que entende que aquilo está fazendo bem. É isso, doutora, ele que acontece? desinflama, ele começa a funcionar. Imagina, a gente do que é composto o nosso corpo? Vitaminas e minerais. Ela nunca fez exame de nenhuma vitamina e nenhum mineral e engravidou. Só que agora a demanda dela é dupla. Quem vai gerar o bebê é ela. Então, tudo que o bebê tiver vai vir
dela. Dela. E aí tem muito, nasceu com isso, teve uma síndrome, nasceu baixo peso, não sei por que comigo. Não é assim? Não é bem assim. Existe uma explicação de por que aconteceu com você. Talvez por uma falta de conhecimento ou orientação do profissional da área da saúde, de falar, se você não estiver bem, não tem como você gerar um bebê bem. E tudo, né? Dentro da casa, o que é falado, né? Dentro de casa, tudo isso. A gravidez, ela é muito complexa. Que interessante. Não é assim isso. só, vamos ser mãe. Porque hoje é assim, né? É. Você é mãe. Eu falo, não, calma. Vamos ver se você tá legal para ser mãe. Para ser mãe, exatamente. Porque é uma responsabilidade muito grande. Tem perguntinha de WhatsApp para você, doutora. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha para a doutora da Neia. Boa tarde, tenho 50 anos, fiquei 4 anos sem menstruar e agora menstruei novamente. Tenho chances de engravidar? Não, eu diria que isso não é mais uma menstruação. É o climatério já? Não, ela já está na menopausa, né? Porque ela está 4 anos. O que é a palavra menopausa? Menopausa, você considera isso após 1 ano sem uma gota de sangue. Verdade. Climatério é quando tem a oscilação e ainda desce, para. Mas ela ficou 4 anos sem, né? Só que ela pode estar tendo uma alteração de endométrio. O ideal aí seria fazer um ultrassom transvaginal com biópsia de endométrio. Porque o endométrio é a caminha que a gente tem dentro do útero. E se essa caminha começa a crescer demais, ela descama. E aí a mulher sangra, mas não é uma ovulação, ela não está menstruando. Nossa, e aí ela pode ter outros problemas. Outros problemas, sim. Tem que procurar um profissional. E isso que você falou do alumínio é bem interessante. Quando vai fazer os exames, também faz essas dosagens todas, então, doutora? eu, como trabalho na medicina integrativa, é porque eu sou nutróloga também, né? Então, eu sempre peço todos esses exames para qualquer pessoa. Eu falo, se eu estou na minha frente, eu vou pedir. Porque a pessoa nunca fez. Então, eu preciso ter uma noção, eu preciso ter um parâmetro base para acompanhá-la. Mas a maioria não é o habitual na ginecologia pedir isso. E quando a mulher está grávida, o que ela deve fazer nesse período, doutora, para ela continuar tendo essa gravidez saudável? Então, na gravidez é outro, eu falo que é protocolos que a gente fala, né? Planos de ação. Porque, assim, existe trimestres, são 3. Nos primeiros 3 meses é a principal fase, porque é a formação dos órgãos. Então, existem suplementos, vitaminas e minerais específicas para um fechamento do tubo neural, que previne a síndrome de Down. Não é à toa que todo mundo fala, tem que tomar ácido fólico antes de engravidar. Não é todo mundo que tem que tomar ácido fólico. Tem mulheres que têm uma alteração numa enzima, metilfolato, que tem que tomar metilfolato, não ácido fólico. Senão ela piora o quadro. Então ficou muito receita de bolo hoje, né? Igual para todas, mas somos únicas. E cada uma vai reagir de um jeito. Então, os 3 primeiros trimestres ela precisa de uma coisa, no segundo trimestre são outros suplementos. Não tem nenhum polivitamínico hoje no Brasil que pegue toda a gestação segura. Porque ali nos polivitamínicos é colocado o mínimo, para não fazer mal para a pessoa, por isso que é liberado na farmácia. Mas isso não significa que seja o suficiente pro seu caso. E nem que você precisa tomar. E nem que você precise de tudo aquilo. E o excesso também causa mal, né? Assim como a deficiência. Nossa, doutora, faz muito sentido, mas é que eu acho que a mulher, ela fica tão empolgada com aquela situação que ela não consegue medir isso, né? Sim. E são detalhes importantes da vidinha que você está carregando. Sim, sim. Tem mais perguntinha de WhatsApp, vamos lá. Temos uma pergunta da Rafaela. Boa tarde, gostaria de saber se tomar indutor de ovulação é correto. Tenho 35 anos e estou tentando engravidar. Obrigado, Rafaela. Obrigada, Rafa. O que é o indutor, doutora? O indutor é um hormônio que a gente aplica para induzir com que ela fique ovulando para ela conseguir engravidar. Mas antes disso, ela precisa saber o porquê que ela não consegue engravidar. Ela tem o quê? Uma endometriose que não foi diagnosticada? Ela chegou a fazer uma ressonância magnética de pelve, diafragma e fechou um diagnóstico? Acredito que não, porque não é habitual eles pedirem isso. Ela tem um pólipo. Ela tem uma alteração hormonal muito grande, tipo um excesso de prolactina no sangue, ela inibe a ovulação da mulher. E aí, quando não é avaliado o exame de prolactina, eles começam a induzir uma coisa sem avaliar o porquê foi bloqueado. Então, você tem que descobrir o porquê que você não está conseguindo, antes de induzir. Porque é outra coisa que frustra muitas mulheres. Hoje em dia, essa facilidade de, tipo, não consegui em 1 ano, vou para FIV. Atendo pacientes que fizeram 4, 5 FIVs. E quando chegou e a gente repôs todas as vitaminas e os minerais e tiramos alguns alimentos, glúten, engravidou. Então, tipo, ela investiu, porque a gente sabe que tem um custo alto, uma FIV hoje. 5 vezes, chega a vender carro, tudo. Nossa. E não tinha necessidade de ir direto para o mais radical, por esse motivo que você falou. Porque a mulher, ela se empolga.
Ela fala, e aí quando não consegue, fica assim, né? Fica, agora eu preciso ficar grávida. Nossa, doutora, faz muito, muito, muito sentido. E provavelmente, né, a maioria dos problemas, né, ou dificuldades, os desafios da maternidade, tá quase tudo relacionado ao estilo de vida e é o que a gente desconhece que tá no nosso corpo. Outra coisa que eu pego muito também, que não é falado, a mulher ela fica grávida, já é passado para ela o ferro, né? Só que ferro é uma coisa, Bill, e ferritina é outra. Por isso que são exames diferentes, concorda? Senão teriam o mesmo nome? Sim. A ferritina, ela meio que faz uma manutenção da placenta. E é ela, quando tá baixa, que pode levar a abortos. É ela, quando tá baixa, que faz a mulher ficar tão cansada. Não é porque tá grávida que tem que achar normal tá cansada. Você não precisa estar cansada. Pelo contrário, você tem que estar todo vapor. E é o que faz cair muito o cabelo pós-gestação. A queda dessa ferritina, não do ferro. E aí, quando você suplementa ferro, achando que vai aumentar essa ferritina, você constipa a paciente. Ela fica com o intestino preso. E o que a gente escuta? Intestino preso na gestação. É normal, doutora. Exato. E não é. E hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava mostrando, olha como eu tive queda de cabelo. Ferritina, não é o ferro, porque a suplementação é feita de via errada. Aí cai o cabelo, ela fica constipada, eu falo que as fezes ficam escurinhas, parece um cabritinho preto, por causa do ferro. Doutora, você é maravilhosa. Obrigada, obrigada. Eu acho que dá pra gente ficar muito tempo aqui. Você pode voltar, por favor? Com o maior prazer, obrigada. A Andresa falando no meu ouvido aqui também, pede pra ela voltar, por favor. Porque realmente, né, eu acho que é bem isso, é a impulsividade, a ansiedade, o desejo, né? Até mesmo porque você está com o esposo, é uma pessoa que você ama, é um sonho em conjunto. E às vezes a gente não presta atenção. Então, o que a gente precisa mais é se conhecer, sempre, para qualquer passar coisa. Conhecimento, né? Eu falo que conhecimento não compartilhado é conhecimento perdido. Exato. Quanto mais a gente passa isso, mais pessoas conseguem pelo menos questionar, né? Falar, poxa, tem como você me pedir isso? Eu tô tendo isso? E aí, assim, a gente vai. É possível, né? Exato, é isso. Muito bom. Você de casa aproveita para seguir essa doutora maravilhosa, doutora.natalimelo, Clínica B-Vital, tudo junto também, que é o Instagram, e tem também o site doutoranatalimelo.com.br, o telefone é o 12 98206 0597. Ná, muito obrigada, seja bem-vinda. Imagina. Sempre à nossa Obrigada casa. A vocês.